Ele nasceu na cidade de Estância, estado de Sergipe, em 15 de agosto de 1936. Com 5 anos, foi morar em Salvador, Bahia, na rua Ubaranas, onde pela primeira vez conheceu um capoeirista, o mestre Bimba. De lá, mudou-se para Matatu e mais tarde Quinta das Beatas, hoje Cosmo de Farias, onde em 1950 conheceu o mestre Canjiquinha em rodas de rua, com quem então resolveu iniciar-se na capoeira. Bem, eu sou o mestre Pé de Urso, esse é o canal Guerreiros do Brasil e hoje nós iremos falar de José Paulo dos Anjos, o mestre Paulo dos Anjos. Já vai deixando o seu like e se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui do canal. Jovem de origem humilde, lutador por natureza, resolveu deixar a capoeira para lutar boxe, mas seu coração já pertencia à capoeira e após alguns anos de pugilismo, retornou à academia de mestre Canjiquinha, onde se formou em 1957, tornando-se um de seus maiores discípulos. José Paulo dos Anjos, brasileiro de Salvador, nasceu em 15 de agosto de 1936. Poucos praticantes da capoeira da atualidade se apegaram tanto às tradições e à originalidade da luta quanto o sergipano de Estância, José Paulo dos Anjos, ou apenas mestre Paulo dos Anjos. Ele faleceu em Salvador, onde residia, vítima de infecção hospitalar, contraída durante uma cirurgia no hospital local. Seu desaparecimento, além de causar a perda de uma figura humana muito estimada, representa também outra perda irreparável para a capoeira, em especial para a linhagem da capoeira Angola. Mestre Paulo dos Anjos destacou-se em vida como um dos mais versáteis e exímios angoleiros deste século e dos que mais resistiram às tentativas correntes de enxertar a capoeira tradicional com os modismos e inovações da capoeira moderna. Para mim nada mudou, eu continuo fazendo a capoeira Angola conforme a tradição, ele costumava dizer. Nascido em 15 de agosto de 1936, na cidade sergipana de Estância, o jovem de 14 anos, José Paulo dos Anjos, se despontava em Salvador em 1950 como um promissor lutador de boxe. Desde que conheceu o mestre Canjiquinha, um ano antes afeiçoou-se à capoeira e passou a frequentar as rodas de rua da capital baiana e das cidades do Recôncavo. Nas peças de largo, sua técnica e sua habilidade começaram a chamar a atenção de todos. E daí em diante, o tempo se incumbiu de transformá-lo no mestre Paulo dos Anjos, consagrado pelas mãos do próprio mestre Canjiquinha. Ali, segundo ele, apareceu muitas das mandingas e malícias que possuía, como, por exemplo, a perícia no jogo de põe-a-laranja no chão tico-tico, o jogo do dinheiro. Além do respeito que sua personalidade impunha naturalmente aos seus contemporâneos, ele se tornou muito conhecido também como um cantador de capoeira e teve várias músicas gravadas em CD, com seu estilo peculiar, mantendo a tradição da capoeira também nas músicas. Além da roda de seu mestre, era assíduo frequentador das rodas de largo e das rodas de mestre Valdemar da Liberdade, ou Valdemar da Paixão, uma das mais célebres e tradicionais rodas da época, frequentada pela nata da capoeira de então. Seu canto é comparado somente aos de nomes como o mestre Valdemar, Caiçara e Canjiquinha. Era o melhor convite para uma boa roda. Ao lado de mestre Gato Preto, deu aulas na ilha de Itaparica e também em outras localidades da região metropolitana de Salvador. Na década de 70, transferiu-se para São Paulo, onde permaneceu por 5 anos. Em São José dos Campos, formou o grupo Anjos de Angola. Em 1978, venceu o campeonato de capoeira promovido no ginásio do Pacaembu, na capital paulista. Retornou a Salvador em 1980 e influiu no movimento de conscientização dos capoeiras na luta por melhores condições de trabalho. Integrou, a partir de 1987, a Associação Brasileira de Capoeira Angola, a ABCA, e acumulou seu trabalho na capoeira com as atividades de funcionário público na Prefeitura de Salvador. Muitos dos seus alunos são hoje professores e mestres. Alguns já possuem academias próprias em Salvador e em São Paulo.
Virgílio do Retiro, Jaime Margrande, Jorge Satélite, Pássaro Preto, Amâncio, Neguinho, Renê, Alfredo, Dejalma, Galego, Mala, Josias, Cabeção, Jequié, Feijão, Vital Capone, entre outros. Até o seu falecimento, vivia e possuía uma academia em Salvador, no bairro da Paz, antiga Malvinas, juntamente com o mestre João Grande e mestre João Pequeno. Era um dos maiores e mais tradicionais mestres da velha guarda capoeira Angola na Bahia, bastando sua figura para evidenciar tal fato. Mestre Paulo dos Anjos faleceu no dia 26 de março de 1999, aos 63 anos de idade. Em 1936, nasceu no dia 15 de agosto, em Estância, Sergipe. Em 1941, foi morar em Salvador, Bahia, na rua Ubaranas. Em 1950, conheceu o mestre Canjiquinha. Em 1957, se formou com o mestre Canjiquinha. Em 1963, na Academia de Mestre Gato Preto, na função de contramestre, dava aula no Engenho Velho da Federação, depois no Mirante do Calabar. Em 1965, levou a capoeira para a ilha de Vera Cruz, Mar Grande, na Gamboa. Mestre Jaime passou a aprender com ele. Em 1972, mudou-se para o quilômetro 17, em Itapuã. Em 1975, fundou sua associação de capoeira Anjos de Angola, em Itapuã. No mesmo ano, partiu para São Paulo. Em 1978, venceu o campeonato de capoeira promovido no ginásio Pacaembu, em São Paulo. Em 1980, retornou a Salvador, onde possuía uma academia no bairro da Paz, antiga Malvinas. Em 1984, participou de um grande encontro de capoeira no Rio de Janeiro. Em 1987, integrou a Associação Brasileira de Capoeira Angola, a ABCA. Participou da primeira Jornada Cultural de Capoeira em Ouro Preto. Em 1992, gravou seu disco de capoeira Angola da Bahia. Em 1999, faleceu no dia 26 de março. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Guerreiros do Brasil. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos em suas redes sociais. E se faltou algo que eu não disse aqui, comenta aí e nos ajude a complementar as informações ou dê sugestões de novos vídeos aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera! Fui!